pouquinho o que a gente estava falando na aula passada. Falamos sobre soluções de circuitos e circuitos com correntes permanentes, mesmo que seja variável no tempo, mas permanente. Então vocês se lembram, vou retornar quando a gente falou de sistemas resistivos. O que a gente tinha? Uma fonte, uma chave e um resistor. Fechava a chave, a corrente no sistema em função do tempo era a tensão dividido pela resistência. Então isso é uma corrente estacionária de valor constante que sobrevive até quando? É estacionária, mas a lanterna de vocês dura até quando? Até quando tiver carga na bateria, certo? Tem ali uma bateria, a corrente é a bateria dividido por R. Se a bateria terminar a carga, termina a corrente. Depois nós estudamos um circuito 2, que é sistema RC. O que tem no sistema RC? Tem uma fonte, tem um resistor, um capacitor e quando se fecha a chave, o que a gente tem é que começa a haver uma corrente e começa a depositar carga no capacitor e ela chega depois de um certo tempo, a corrente no capacitor vai a zero. Então a corrente que aparece neste caso é uma corrente que tem uma evolução, uma variação exponencial com o tempo, ou seja, decai temporalmente, exponencialmente com o tempo, certo? Depois a gente estudou estudamos sistemas RL. Nesse caso, temos a resistência, o indutor, quando fecha, que a gente tem uma corrente. Neste caso, também tem uma variação exponencial. Só que em vez de começar num valor máximo e ir a zero, ela começa no zero e vai até um valor máximo. Então, esses são elementos que sobrevivem por um tempo finito. Mesmo no primeiro, tem uma corrente constante, mas que termina quando termina a carga da bateria. Os outros dois também terminam as correntes e um vai terminar muito depois, porque ela sai de zero, atinge o valor estacionário quando tem indutor, depois continua gastando a corrente na bateria, no resistor, gastando carga no resistor, ou toda a energia que está na bateria vai ser, e depois vai zerar. Então, o que eu estou mostrando? Que são sistemas que consomem energia, consumindo energia, o fato de ter uma fonte limitada, ela termina depois de um certo tempo. Então tem comportamentos exponenciais e terminam num estado estacionário de corrente zero. Aí a gente estudou um quarto sistema, que era um sistema LC. Nesse sistema, a corrente, eu vou colocar a carga aqui, e a corrente I de T igual a menos 1 ômega 0 Q cosseno e esse daqui é um sistema oscilatório, oscilação senoidal. Então, agora apareceu um aqui que
não tem mais perda. Qual é a diferença nesse sistema? É que ele é onde as partes passivas são de armazenamento de energia. Ela não gasta energia, não tem perdas. Então, se eu tiver um circuito aqui, onde o capacitor está bem próximo do indutor, esse sistema vai oscilar indefinidamente. Se tiver, né? Vocês estão vendo que eu tive que usar um fiozinho para ligar um ao outro. Quando eu fiz isso, eu coloquei um resistor. Então aparece um quinto sistema, que é o R, o L e o C. Como aparece o R agora, ele vai a zero oscilando. Então aqui a carga no capacitor vai ser uma carga máxima, um E elevado a R sobre 2LT, cosseno de um ômega' T mais Φ. Então, neste circuito aqui, que nós temos um C, um R e um L, isso daqui diz que I decai no tempo, mas oscilando. Então, temos nos nossos vários sistemas que nós fomos aprendendo ao longo dos dias e estamos vendo que se eu quiser usar alguma coisa destes elementos, eu tenho que olhar para a limitação deles. Armazena energia. Se eu não perco energia, ele vai ficar oscilando o tempo todo. Mas qual é a vantagem se eu não posso usar a energia que ele tem? Não é um sistema favorável. Os outros, eu posso usar, por exemplo, o resistor, usar a energia transferida do resistor para algum motor. Mas por um tempo finito, por alguma... Veja aqui, num tempo está o C, aqui num tempo está o L, o sistema toma os seus limites de operação, tem os seus limites de operação. Se nós estamos aqui agora iluminados desde a hora que nós chegamos, é porque o transiente ou é muito longo ou nem existe, certo? Na realidade, tem uma fonte ajudando a gente ali. Ele, sistema, pode ter participado inicialmente. Opa. Vocês estão ouvindo alguma coisa? Então, não, tá. O sistema agora vai, como ele está trabalhando ali, ele tem todos os meios que nós estamos citando aqui. Tem resistores, indutores, capacitores. Eles vão ter as suas funções ali dentro, certo? Então eles podem adiantar, atrasar. Aqui, por exemplo, no capacitor. Só vai ter tensão depois de um certo tempo. Por quê? Porque a hora que eu abro o meu circuito, fecho o meu circuito, começa a correr carga. Mas até a carga não chegar na placa do capacitor, a tensão lá é zero, certo? Porque tensão num capacitor tem a ver com o campo multiplicado pela distância. E o campo tem a ver com a densidade de carga nas placas do capacitor. Portanto, se não tiver carga, não tem tensão. Não tem tensão, já tenho corrente no circuito e não tenho tensão. Então, a corrente está, quando ela enxerga um capacitor, ela normalmente se atrasa. Aliás, a tensão atrasa em relação à corrente. Por outro lado, quando eu tenho um indutor, você abre o circuito e se a gente olhar aqui, ó, T igual a zero, você vai ver que tem corrente zero. No entanto, já até apliquei a tensão lá, certo? Então a corrente, nesse caso, em vez de estar adiantando, vir antes da tensão no indutor, está vindo depois. E no resistor? No resistor, abriu, tem a corrente lá. Então tem três elementos passivos que se comportam de formas distintas,
Quando eu colocar todos juntos, o que vai acontecer? Cada um vai puxar a sardinha para a sua brasa. Resultado, o sistema vai ter que se ajustar. Ele gasta um certo tempinho, um certo transiente para se ajustar. E depois, ele morreria exponencialmente ou atingiria um valor máximo exponencialmente. E ficaria naquele estado estacionário. Porém, como vai gastar energia, vai se extinguir. Como ficaríamos com a volta à nossa lâmpada aqui que está funcionando o tempo todo? Desde manhã, quando o Tiago veio dar aula aqui, ela está acesa. Alguém está fornecendo energia. Então, o sistema saiu do transiente, enxergou como que ele tem que trabalhar, ele trabalha com o quê? Exatamente gastando a energia que a fonte está dando na mesma frequência da fonte. Então, se eu coloco ali uma fonte que tem uma tensão que vai com um seno de ômega t, o que vai acontecer com a corrente? Se ela tem que acompanhar a fonte. Vai ser também seno de ômega t. Portanto, vai ser oscilatória, certo? Até porque se eu não acompanhar, o sistema tropeça. É como aquele cara que está na fila, andando, marchando. Se ele erra o passo, ele pode derrubar todos os colegas, certo? Então, para que a coisa continue andando, desenvolvendo corretamente, todo mundo tem que estar em fase. Estar em fase significa estar com a mesma frequência. Então, o que nós vamos ver agora aqui é exatamente como todos esses sistemas vão estar juntos. Então, agora aqui tem um sistema que vai oferecer a energia na mesma frequência que o sistema está gastando. Onde ele está gastando? Num resistor, que nós já tratamos, armazena no capacitor e no indutor. Todos os sistemas vão estar juntos. Se eu tivesse que resolver esse sistema, eu diria, eu aplico uma tensão, epsilon de T aqui. Quando vai aparecer uma corrente, certo? A corrente vai passar num resistor, vai ter uma queda de tensão V de R, vai colocar uma carga aqui e uma aqui, certo? Vai ter um menos o quê? Um VC de T, que é Q sobre C. Quando chegar aqui, o que vai acontecer? Não tinha corrente nenhuma. Vai começar a corrente, aparece uma tensão nesta direção, certo? Um epsilon induzido aqui. Um epsilon induzido assim é mais aqui, menos aqui. Significa que também tem um menos VL de T igual a zero aqui, certo? Igual a zero. Então esse é o sistema que eu tenho que resolver. Veja, eu falei que cada um deles vão ter comportamentos diferentes. O VR vai aceitar andar junto com a fonte. Mas a corrente que vai lá para o capacitor, ela vai estar adiantada em relação à tensão. Aquela que vai lá para o indutor vai estar atrasada. E eu vou ter que olhar para um sistema só. Porque o sistema é o quê? Uma malha e todos eles estão em série. Então a corrente é a mesma no sistema todo. E mais, se cada ciclo eu gasto uma quantidade de energia, o sistema vai ter que receber energia com a mesma frequência que ele perde. Então ele vai ter que responder com uma corrente I que tem a mesma frequência da fonte. Ou seja, eu aplico uma tensão no meu sistema epsilon é igual a epsilon m seno de ômega t, e o sistema responde com uma corrente que é I máximo seno de ômega t, só que agora como tem o C, tem o L e tem o R que pode desajustar, um pode ser mais importante do que outro, eu não sei se ele vai adiantar ou atrasar. Se ele vai segurar a corrente ou se vai fazer ela aparecer na frente. Lembra, quando estava o capacitor sozinho, a corrente veio antes da carga, certo? No capacitor. Quando estava o indutor sozinho,
eu tiro os outros dois, a corrente só vai aparecer depois de um certo tempo no indutor. Então, existe uma competição entre os diferentes elementos. Esta fase que está aparecendo aqui. Ela vem exatamente quando o sistema se acomoda, ele acertou com que fase ele vai ter que trabalhar, que ele vai ter que operar. Então, o que restou para a gente saber neste problema complicado que eu coloquei aqui? O que restou para eu fazer? Determinar? Restou para eu determinar a intensidade da corrente e a fase. O restante a gente já sabe. Lembra que quando nós resolvemos circuitos, nós queríamos saber a corrente no circuito, certo? Dado o circuito, o que é que a gente quer saber? A corrente. Nós não precisamos resolver nada para saber a corrente. O que nós temos que perguntar agora eu já sei que ela tem esse comportamento, um I máximo, seno de ωt menos um φ, que esse φ é aquele ajuste que vem da competição, da importância de cada um dos elementos que estão ali. E tem uma solução no meu sistema. Eu sei que se eu tivesse um medidor, eu ia lá colocar um que lesse qualquer coisa senoidal. Eu aplico uma tensão senoidal, eu vou lá com o medidor e vai ser um senoidal, que é a resposta do sistema. Então sobrou para a gente fazer hoje, entender como determinamos este I máximo e esse φ que vai aparecer na corrente, porque a resposta já está dada. Aplico esta tensão aqui e temos como resposta essa corrente aqui. Então, eu vou só mostrar como que a tensão coloca, certo? Aqui aplico a tensão qualquer genérica agora, certo? A corrente é genérica sim. Temos que descobrir quem que é o I, o φ, levando em consideração o V0 que eu dei e o ômega que eu apliquei. Qual é, com que frequência o meu sistema. Vocês veem que aqui na América do Sul toda opera ômega igual ao quê? Este aqui, ó, que está aqui. Quem lembra? Com que frequência opera os aparelhos todos de vocês lá em casa? 60 Hz, porque tem 60 radianos por segundo, que é diferente de 60 Hz, tá? O quiloômega que está lá, ó, está em radianos por segundo, tá? Porque está multiplicando por um T lá. E este daqui está em 60 Hz. Mas qual a diferença entre 60 Hz e 60 radianos por segundo? É quê? 2π, certo? Então, 2π vezes a frequência dá a frequência angular ômega que está aqui. Portanto, 60 Hz aqui é 377 radianos por segundo. É 60 vezes 6,28, que dá 377. Então, se vocês abrirem o livro lá, vão ver que, em alguns casos, está escrito assim: a frequência de oscilação é 377 radianos por segundo. É um número esdrúxulo para colocar em qualquer lugar, né? 377. Mas ele tem a ver exatamente com 60 vezes 3,28. Então, vários problemas. E aqui está uma demonstração onde eu comecei a contar a minha tensão. Não necessariamente eu preciso começar em T igual a zero, certo? O que eu tenho é uma coisa que vai oscilar com uma frequência ômega ou uma aplicação de um V0 seno de ωt. E temos como resposta um I máximo, amplitude de I, seno de ωt menos um φ. Vocês vão entender logo por que eu escrevi uma expressão. Por que eu escrevi menos e não mais φ? É uma coisa boba, né? Mas na realidade tem a ver com o que o indutor faz. Ele não deixa a corrente, ele tenta atrasar a corrente. E quando você tem um capacitor, para descobrir quem que vai estar na frente ou atrás, quando eu falo em corrente ou tensão, é só lembrar. No capacitor só vai haver carga depois que tiver corrente. Portanto,
a tensão vai estar o quê? Atrasada em relação à corrente, porque já tem corrente e ainda pode não ter chegado carga lá no capacitor. Então, corrente vem antes de tensão no capacitor e corrente vem depois da tensão no indutor. E aí é esse menos aí. Bom, quem estudou circuito, vocês se lembram quando nós definimos resistência? Na nossa definição de resistência, nós pegamos voltagem e dividimos por corrente, certo? Fizemos essa definição. Então, em circuito, agora é mais amplo, porque vocês viram que eu falei, tem hora que a corrente tem vontade de aparecer rapidamente, tem hora que ela é a tendência de não ter corrente no circuito. Então está havendo reação. Quando eu tenho um resistor, eu tento aplicar carga, eu vou ter uma resistência para o movimento da carga. E agora os dois outros elementos que apareceram, que é o capacitor e o indutor, eles estão reagindo, eles estão também mostrando certo tipo de reação ao movimento da carga. Então, na presença desses dois novos elementos que não dissipam energia, mas oferecem uma certa reatância, a gente define a nossa impedância como sendo a voltagem, também pela corrente, só que ela é composta de um elemento resistivo e um elemento reativo. Então tem as reatâncias, as resistências e reatâncias. Então a gente pode voltar resistência e as reatâncias, certo? Aqui estão os dois juntos. Então vamos dar uma olhada no que nós falamos no final da aula passada. Quando eu estudei o circuito resistivo, aplico uma tensão aqui, tenho uma corrente aqui, como a tensão aqui é a mesma tensão aqui, e corrente I é V sobre R, certo? Nós tivemos que a corrente no resistor ficou um IR, que é aqui, ó, a tensão que vai ter aqui vai ser um VR seno de ômega t. Quando eu divido por R, o IR fica o VR dividido por R. Então, aqui eu tenho que esse IR aqui é o VR dividido por R. Mas não tem fase, não tem os elementos que mostram reatância ao sistema. Então, na nossa definição aqui, eu tenho uma parte que está relacionada com a resistividade, resistência, e com a outras com as reatâncias. Como no resistor não tem reatância, o nosso Z fica apenas R, mas eu poderia escrever assim, Z de R é igual a R mais I vezes zero. A reatância é zero, certo? Bom, nós fizemos isso na aula passada. O que nós concluímos é que o sistema está em fase. Por quê? Porque aqui, a nossa perspectiva é que o I de T fosse um I seno de ômega T menos φ. Mas, quando eu apliquei a tensão no resistor, o fato de a tensão aqui ser igual à tensão aqui, dá que se eu apliquei ε0 seno de ômega t de um lado, do outro lado também vai ser o quê? εm seno de ômega t. Não tem φ. O φ é igual a zero, certo? O φ é igual a zero. Então, forma de colocar esse sistema para oscilar. Eu tenho um elemento que oscila no tempo. Se eu fizesse o gráfico dado o resistivo aqui, certo? Colocasse a corrente, a tensão, certo? Em função do tempo aqui, e colocasse
a corrente em função do tempo, isso significa que a corrente, aqui eu tenho I de T, e o azul, o escuro é o VR de T. Eles estão em fase. Se eu olhar para a corrente e para a tensão, a única coisa é que quando um é máximo, o outro é máximo. E ele oscila o tempo todo, fica indo e voltando. Então, se eu tivesse que olhar na perpendicular assim, a minha senoide está fazendo assim aqui, certo? E eu olhasse daqui para lá, eu via a partícula subir e descer, certo? Subir e descer. Mas ela está oscilando, dando uma volta com uma frequência ômega. Então, quando a gente coloca no sistema polar, eu tenho o quê? Uma tensão e uma corrente. E aqui tem o elemento ômega T, certo? Esse elemento dá assim, o que eu vejo à distância? Eu vejo, para quem está olhando a curva daqui para lá, vê este vetor aqui projetado aqui, certo? E vê este projetado aqui. À medida que o ângulo aumenta, ele sobe. Esse daqui sobe até chegar aqui, ó, pega essa intensidade aqui e vem aqui. Quando começa a voltar para lá, ele cai aqui e tem a projeção novamente do lado de cá, certo? E vem, continua girando. Quem está olhando perpendicular assim só vê subir e descer, certo? Então, o que nós estamos vendo é que a intensidade da corrente, ó, eu tenho o I de T é igual a um I, amplitude, seno de ômega T menos zero aqui no caso da resistência. E o V de T é um VR seno de ômega T menos zero. O que significa? Esses dois elementos estão em fase. Os dois têm o mesmo ângulo e ficam subindo e descendo junto. Se fosse duas bolinhas, uma vermelha e outra preta, a gente ia ver elas oscilarem, subindo e descendo nesta barra aqui, fazendo assim, ó. No fundo, o que eu estou vendo é o ângulo está fazendo este movimento aqui. Então, a corrente e a tensão é a projeção deste vetor que eu coloquei aqui, ó, correto? A amplitude da corrente e a amplitude da tensão no eixo Y. É só essa projeção. E que os dois estão em fase no resistor. O que significa isso? Significa que eu coloco a corrente lá e a tensão, quer dizer, eu apliquei uma tensão. Apliquei uma tensão no circuito, apareceu uma tensão no resistor e uma corrente no resistor. Esses dois elementos estão em fase e ficam andando juntos, certo? Dando volta junto assim, certo? O tempo todo. Então, regra primeira. Quem é a resposta? É a corrente. Então eu vou lá, toda vez que eu estiver resolvendo um problema que tem corrente, capacitor, indutor, eu vou lá e coloco a corrente. A segunda coisa que eu vou colocar é o quê? A tensão no resistor. Por quê? Porque a tensão no resistor está em fase com a corrente. Então eu coloco no mesmo eixo. Então aqui agora a gente vai fazer o pretinho, que é o V de R. E aqui o vermelhinho, o I, no R, que é a amplitude da tensão e a amplitude da corrente. Esse é um vetor que fica girando no espaço de fase. Enquanto que aquele comportamento lá fica deslizando no tempo. Mas é lógico que não teria como. Veja a representação polar como é muito mais importante do que aquela temporal. A temporal eu não tenho papel, porque ela vai ficar infinitamente correndo para a esquerda ali, certo? O tempo vai passando, daqui um ano, ela está lá não sei aonde, ninguém consegue correr atrás. E essa daqui, eu estou o tempo todo podendo acompanhar o que está acontecendo, certo? Está ali preso aqui neste pedacinho aqui.
quantas milhares de voltas ou quantos ciclos realizou? Não importa. Então, quando a gente vai estudar alguma coisa, é muito importante escolher a forma correta de ver as coisas, certo? Porque senão você pode se perder e não concluir, não enxergar o que está acontecendo. Aqui eu estou sempre enxergando o que está acontecendo. O pessoal que estudou caos só descobriu quando que um sistema era realmente caótico, quando não era, quando resolveu fazer uma projeção num espaço de fase. Eles marcavam a partícula, o sistema estava evoluindo no espaço de fase, eles geravam um plano e marcavam quando a partícula, quando o sistema tinha solução naquele plano. Deixava, corria, quando passava novamente ali, registrava e ficava só registrando a evolução do sistema naquele plano. Então deu para descobrir onde que estavam os atratores, onde que o sistema enxergava, quando ele evoluía, andava tempos enormes. Tem sistemas que têm uma frequência praticamente perto de zero. Então, para repetir a coisa, passaria um tempo infinito. Mas no plano ele tinha o pontinho dele lá e ficava marcando os pontos. Então, com isso, deu para descobrir quando o sistema estava comportando regularmente, porque ele gastava o mesmo tempo para ir e voltar naquele ponto, ou quando ele tinha tempos diferentes ou tinham frequências diferentes. Olhando somente com as marquinhas que apareciam num plano do espaço de fase. Que só foi estudado isso em 1984, certo? Foi bem perto de nós. Bom, então com isso nós temos agora um vetor que nos vai ajudar. Eu estou falando vetor porque eu estou falando da projeção num espaço de fase, certo? Eu tenho aqui um I, uma amplitude de corrente e uma amplitude de tensão. Mas no espaço de fase é o elemento que aumenta e diminui aqui, certo? Ó. E ele aqui ó, tem comprimento fixo, é o I de R e o V de R. Ele só gira, então aquela manifestação de amplitude de evolução no espaço de fase é o giro que esse vetor está dando nos eixos polares. Então ele gira, aumenta e diminui a intensidade da corrente. Mas a amplitude da corrente e a amplitude da tensão é a mesma o tempo todo. E são esses dois vetores que eu coloquei aqui. Então isso está valendo para o nosso R. Mas o que acontece se eu for fazer a mesma coisa para o capacitor que está logo ali do lado? Aplico a tensão é a mesma. Agora a coisa complica, porque a tensão no capacitor é igual ao CV de C de T, certo? Então, eu apliquei uma tensão aqui e aqui veio cargas, certo? Então, para achar a tensão, eu tenho que dividir carga por C. Mas, na realidade, o que eu tenho que saber mesmo de circuito? A amplitude da corrente e a fase. Então, eu não tenho que saber nada sobre a carga. Eu tenho que saber sobre a corrente. Da carga, que varia com o tempo. Para achar a corrente, o que eu faço? Derivo. Então, se eu tenho agora aqui capacitor, que dá Q de T no capacitor é igual a um C, VC de T, e o VC de T é igual à tensão que eu estou aplicando no meu circuito, que é igual ao quê? Um VC seno de ômega T, porque eu apliquei εm, virou εm seno de ômega T. Mas como os dois têm que ter a mesma amplitude, o εm é igual ao VC. Então esse daqui fica igual o nosso εm aplicado o εm do lado esquerdo, aparece um VC seno de ômega T do lado direito, que são iguais. Ok, ou seja, Q de T é igual a C VC seno de ômega T. Correto? Mas como eu quero corrente, I de T no C é igual a dQ dt, que é igual ao quê?
Derivada do seno dá o cosseno, né? C, ômega, VC, cosseno de ômega T. Primeira coisa que apareceu. Eu disse que eu queria uma situação correto? Aplico tensão, recebo um I, seno de ômega T menos φ. Mas não foi isso que apareceu aqui, certo? Apareceu um cosseno. Como que eu vou do cosseno para o seno? O cosseno está adiantado ou atrasado em relação ao seno? Quem está vendo oscilar. Quando eu tenho T igual a zero, quanto vale o cosseno? Vale 1. E o seno? Zero. Então o seno está aqui e o cosseno está o quê? Eu começo a aumentar o ângulo, o cosseno começa a diminuir e π sobre 2 está zero. Então o cosseno está na frente do seno, porque o seno vai só chegar em 1 quando for π sobre 2. Então, neste caso, eu vou escrever essa expressão aqui, o I de T vai ser igual a um C ômega VC seno de ômega T mais π sobre 2. E aqui, lembra que a gente escreve I como um I máximo, que é o quê? Que é um V sobre uma resistência. Então, eu vou escrever isso daqui como VC 1 sobre ômega C seno de ômega T mais π sobre 2. Esse é o nosso I de T. Vocês olhando para esta expressão aqui e esta, vocês já podem concluir quanto que vale o φ. Quanto que vale o φ? Eu esperava isto e obtive isto. Quanto que é o meu φ? Menos π sobre 2, porque menos π sobre 2 colocado aqui, menos π sobre 2 dá mais π sobre 2, certo? Então eu já achei o φ fazendo este cálculo. Para achar o I, você já tem isso daqui, é o nosso I. Só que aqui não ficou como uma V dividido por um, o quê? R, por um Z. Ficou por um elemento, 1 sobre x. Eu vou escrever que 1 sobre ômega C, eu vou chamar de xc. Aquele que eu tinha escrito lá junto com quem? Com o Z. Lembra que a gente tinha escrito assim, Z é igual a um R mais IX. Nós temos R igual a 0 para o capacitivo, certo? E X igual a 1 sobre ômega C. Então, o nosso Z, quanto que fica? Como tem que estar escrito com I lá, fica menos I vezes 1 sobre ômega C. Ou seja, o Z, o nosso Z é igual a 1 sobre I ômega C. Porque tendo um menos N no numerador, certo? Se eu escrever com um I ômega T, porque eu tenho que ter um I lá em cima, certo? E aqui eu coloco, se eu multiplicar por menos I em cima e embaixo, o menos I com mais I dá o quê? O I, produto com I dá menos 1, certo? Então eu tenho que colocar um menos para quando multiplicar por I dá 1, certo? Para ficar o I no numerador aqui, ó. Então tem que ter um I aqui no denominador. Então o nosso Z fica assim, 1 sobre I ômega C. Ou
Z é igual a menos I X, I que é igual a menos I 1 sobre ômega C, certo? Tanto faz qual. O que é importante é que esse elemento aí tem resistência? Não. É um elemento, o quê? Imaginário. Ele não dissipa energia, ele transforma a energia em outra coisa. Ele leva para uma situação imaginária da energia, ele rouba de um lugar e coloca em outro. No fundo, o que ele faz? Ele tira da fonte e coloca no capacitor. Diga. Porque tinha que ficar uma expressão X, o Z tem que ter um I X, e o X é 1 sobre ômega C, certo? Eu tenho que colocar na minha expressão um elemento que dê essa parte imaginária. E para que a parte imaginária aqui fique, que seja este elemento aqui, escrito desta forma aqui, ó, para ele aparecer nessa forma, aqui ele tem que vir com o sinal negativo. Porque quando você multiplica I vezes I, dá menos 1. Para levar deste elemento aqui, ó, para aquele lá, eu tenho que multiplicar por menos I no numerador. Menos I aqui, fica 1 sobre ômega C. Na realidade, a nossa expressão é essa daqui, ó. O XC, o importante é, XC é 1 sobre ômega C. Vocês vão ver pouco no livro que vocês estão seguindo. Não, isso daqui é para quem faz engenharia, que gosta de usar na parte imaginária. E a impedância já vem escrita como um R e uma reatância, uma resistência e uma reatância. Nós estamos começando, separando só parte resistiva, só parte reativa. Mas, quando eu colocar os três para funcionar junto, vai ter as duas coisas, certo? Por isso que eu estou fazendo separadamente e mostrando cada um deles. Aqui vai vir um outro, quer ver? Ó? Então, nós descobrimos que a fase é menos π sobre 2, que o nosso Z é 1 sobre I ômega C, que a corrente está adiantada em relação à tensão. O que significa isto no nosso espaço de fase? Eu vou colocar a corrente em vermelho aqui, vou colocar a corrente primeiro, e ela está adiantada de π sobre 2. Se ela está adiantada, a tensão tem que estar para trás, certo? Então, a tensão vem aqui. Então, esse é o nosso VC e esse daqui é o nosso IC. Então, quando eu tenho somente um capacitor, a minha corrente ficou na frente da tensão em π sobre 2. E se eu perguntasse, quanto que está a tensão agora? Vocês iam dizer que está atrasado em relação à corrente, certo? Se eu falo a corrente, ela está adiantada. Se eu falo a tensão, ela está atrasada. Então, isto vai aparecer nos problemas toda hora lá no livro. Ele não escolhe qual é o lado que ele vai falar. Ele fala tensão, fala corrente, e vocês vão ter que descobrir, adicionar o fator correto, certo? Bom, é óbvio, imediato, que se eu tiver um elemento indutivo agora, eu aplico a tensão aqui. Essa tensão é a mesma aqui, certo? A tensão está aqui, ó, mesmíssima. Só que é a tensão que vai aparecer no indutor. No indutor, só vai ter corrente depois que a fonte forçar e conseguir fazer a carga andar. Então, inicialmente, eu aplico a tensão, um I seno de ômega t, aqui, ó, I, um epsilon m, seno de ômega t, e só vai aparecer corrente depois de um certo tempo. Então, vocês já estão vendo que a corrente vai estar atrasada em relação à tensão. Mas como que é a definição aqui no indutor? Como que é a tensão no indutor em função do tempo? Tensão que aparece no indutor é um V de L
seno de ômega t, porque está em paralelo com uma tensão epsilon m seno de ômega t. Como os dois estão ali encostados, não tem perda de tensão aqui nem aqui, então os dois são os mesmos. Só que eu estou escrevendo de um lado e o epsilon igual a um epsilon m seno de ômega t, do lado esquerdo, e do lado direito com isso eu estou identificando a fonte epsilon. E com esse VL eu estou identificando o indutor. Mas os dois, VL e epsilon m, são iguais, certo? Em valor numérico. Mas isso daqui como que é escrito? Como que a gente escreve a tensão no indutor? L di dt. Isso implica que para achar o I, eu tenho que integrar o quê? O V de L sobre L dt. Ah, não, V de L. V pequeno aqui, ó. V de L sobre L. V de L. Vamos fazer direito. V de L dl. Ou seja, para obter, integro o di desde 0 até 1i, e é igual a integral de um V de L de t sobre L dt. Desde que? De t igual a 0 até um t máximo, que é igual a integral de 0 até um t de VL sobre L seno de ômega t dt. Do lado de cá dá um i de t. E do lado de lá dá VL sobre L ômega cosseno de ômega t com um sinal negativo, porque a derivada do cosseno é igual a menos seno, certo? Então o outro tinha dado cosseno, agora deu menos cosseno. Ou seja, se o cosseno estava para 1, o menos cosseno está para menos 1. Então, o seno está aqui e o cosseno está começando aqui. Agora, o que ele está? O cosseno, o menos cosseno, está atrasado em relação ao seno, certo? Então, isso daqui é igual a 1 VL sobre L ômega seno de ômega t menos π sobre 2. E agora aqui a gente já tira que a fase é igual a π sobre 2. Porque a expectativa é que fosse um menos φ. Apareceu menos π sobre 2. Então, φ é π sobre 2. E aqui eu posso escrever como um VL XL seno de ômega t menos π sobre 2, com o XL é igual a L ômega direto. Correto? Então, e quem que é essa quantidade aqui? É o nosso vetor I, amplitude. Então, tudo que a gente fez agora foi levar para um outro lado, de sair daquela variação, essa variação temporal aqui, certo? E ir para o lado dos vetores, ou seja, eu apliquei uma tensão e encontrei uma corrente que está atrasada em relação à tensão, certo? Atrasada de π sobre 2. Então, se eu tenho uma corrente atrasada, ela está a tensão, a corrente. E lembra, π sobre 2. Começo a girar agora isso daí, eles ficam pegando. Então eu tenho os vetores que aparecem, eles têm uma peculiaridade muito grande. Eu tenho 3 elementos no meu sistema. Eu tenho R. O que acontece? Quando a carga, quando eu aplico tensão, o que acontecer no R com a corrente acontece com a tensão, ou seja, ela fica em fase. O que acontece quando vai para o capacitor? A tensão vem na frente da corrente. Então eu estou olhando uma corrente e tensão no indutor, tensão no capacitor e tensão no resistor.
A corrente é a mesma nos três. Se eu tivesse que colocar agora num circuito só, um, outro, aplicando uma tensão Epsilon seno de ômega t e tendo uma resposta I seno de ômega t menos φ, que é a resposta, certo? Veja que foi fácil achar o φ nos três elementos separados. Quando eu tinha três elementos, eu achei o φ facilmente. Por quê? Porque não tinha competição em nenhum. Aplicava e ficava olhando qual era o comportamento. Agora eu vou ter que olhar para os três juntos. Mas eu tenho uma coisa que é idêntica para todos. Qual é? Tenho três elementos em fase. O que vai estar igual para todos? A corrente, certo? A corrente num circuito, numa única malha, é a mesma o tempo todo, certo? Então eu apliquei uma tensão e respondi com uma corrente. Então eu vou usar o meu sistema de fasores, vou chamar isso de fasores, porque eu vou pegar cada um dos elementos e colocar as amplitudes, observando que a corrente é a mesma para todos eles. Então vamos olhar lá. Meu sistema de fasores. Eu tenho aqui um eixo, que eu chamo o eixo X, aqui tem o eixo Y, certo? E aqui eu vou colocar, primeiro, o que é comum para todos? A corrente. Então eu vou colocar a corrente. Aqui está o nosso fasor corrente, que é um vetor. E aqui na corrente, vocês lembram, I de t é igual a I seno de ômega t menos φ. Qual é o ângulo que eu coloco ali para a corrente? Quando ômega t menos φ for igual a zero, qual é a amplitude da corrente? Qual é o valor da corrente? Não a amplitude. A amplitude é a mesma o tempo todo, certo? Qual é o valor da corrente? Seno de zero é zero. Portanto, ela está deitadinha aqui. Quando for ômega t menos φ for igual a π sobre 2, ela está aqui. Então, este ângulo aqui, ó, é o ômega t menos φ. Correto? Então, eu coloquei o φ ali, mas eu identifico que este elemento aqui é o que vem aqui, entre a corrente. No resistor, onde que vai estar a tensão? Eu coloquei a corrente. Qual é a tensão no resistor? Vocês lembram que eu tenho epsilon de t é igual a um VR de t, mais um VC de t, mais um VL de t. É igual, certo? Eu tirei o sinal de menos e ficou igual. Então eu tenho essa expressão aí, apliquei essa daqui e temos como resposta três elementos distintos. Cada um tem o quê? O VR de t vai ter o quê? Um VR I de t, certo? Esse vai ser a tensão aí. O V de C vai ser igual ao quê? O Q sobre C, que eu tenho que transformar naquele VC de T mais alguma coisa, que eu não sei ainda o que é. Se eu seguir esse caminho, vai ser muito difícil. Então vamos olhar para aquilo que nós aprendemos com o nosso fasor. Eu coloquei a corrente aí. A corrente está nessa posição, ômega t menos φ. Onde vai a tensão no resistor? Exatamente em cima, porque está em fase. Então, vou colocar aqui escurinho, um VR. A amplitude de tensão está em fase com a amplitude de corrente. Segundo passo que eu tenho mais dois elementos para colocar. A tensão no capacitor e a tensão no indutor.
Onde está a tensão em relação à corrente no capacitor? A tensão só acontece no capacitor depois. Portanto, a corrente em relação à tensão está no capacitor na frente, está adiantada. Então eu vou colocar, de quanto? De π sobre 2. Então eu vou colocar aqui a minha amplitude de tensão no capacitor. Está atrasada de π sobre 2 em relação à corrente. E no indutor, qual é a amplitude de tensão? Ela está... A tensão acontece só depois que a corrente consegue... Aliás, a corrente só acontece depois que a tensão forçou ela a passar. Então, a corrente já existia e não tinha tensão, certo? Aliás, contrário. Já existia tensão e a corrente não conseguia passar pelo indutor. Então, a tensão está na frente da corrente, certo? Ela existia antes de ter corrente. De quanto? Nossa sorte, para fazer isso, os dois deram π sobre 2. Eu vou fazer maior, só para realçar o que eu estou tentando mostrar. Os dois, π sobre 2 para trás e π sobre 2 para frente. Do ponto de vista de vetor, o que eu posso fazer quando dois vetores são colineares? Somar direto, certo? As amplitudes dele. Então, a soma vai dar aqui um resultado que eu vou botar aqui, ó. Esse daqui, vou fazer aqui, ó. Esse daqui é o VL menos o VC. Esse aqui é o VL, né? Resultado. Como os dois são colineares, deu VL menos VC. Quanto que dá a soma deste vetor com este vetor aqui? Dá este vetor aqui, ó. Sabe quem é esse vetor aqui? O εm, que é a soma deste mais este mais este aqui. A amplitude deles somados dá a amplitude desse vetoralmente. Então, nós temos que εm vetor é igual a VL vetor mais VC vetor mais VR vetor. Na realidade é VL menos VC. Certo? Aqui é... o que eu fiz? Olha só o que eu fiz. E como que eu determino quanto que vale esse εm aqui? É simples. εm ao quadrado, seguindo Pitágoras, é o quê? VR ao quadrado mais VL menos VC ao quadrado. Que, por sua vez, lembrando que VR é igual a RI, VC é igual a XC vezes I, e que VL é XL vezes I. Isso daqui dá simplesmente I quadrado, que multiplica R ao quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Quanto que dá para o I? O I está aqui, certo? O I tem a seguinte expressão. I é igual a εm dividido por raiz de R quadrado mais XL menos XC ao quadrado. Mas nós tínhamos dito que Z era igual ao quê? V sobre I. Isso implica
que Z é igual a I de R mais XL menos XC ao quadrado, com XL igual a L ômega e XC igual a 1 sobre C ômega. Então, o nosso I está determinado. Essa era uma das expectativas. Aplico uma tensão εm seno de ômega t, temos como resposta um I de t igual a I, amplitude de I seno de ômega t menos φ. Não determinamos o φ ainda, né? Vamos olhar, vamos voltar um pouquinho para o nosso desenho aqui. Se eu apliquei uma tensão aqui, ó, epsilon de t igual a epsilon m seno de ômega t e tive como resposta um I seno de ômega t menos φ, quem que é esse ângulo aqui? É aquele que comanda o vetor epsilon m, certo? Então esse daqui é o epsilon, o ômega de t. Portanto, este ângulo que está aqui é o φ. Certo? Porque se este é ômega t e este é ômega t menos φ, aquele pequenininho que está lá é o φ. Portanto, se eu tenho este lado e este lado aqui num triângulo retângulo, como que eu posso determinar o φ? Tangente de φ, certo? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá? Tangente de φ é igual ao VL menos o VC dividido pelo VR, que é igual a IXL menos IXC sobre I vezes R, que é igual a XL menos XC dividido por R. Ou seja, φ é igual a arco tangente de XL menos XC dividido por R. Então, os dois elementos que nós precisamos, aprendemos como calcular num caso genérico qualquer. Nós precisamos saber quem era o φ e quem era a construção baseado em fasores fica muito fácil, que é determinar. Veja aqui, tem uma coisa interessante ali dentro desse φ. Nós, quando olhamos para o capacitor, nós vimos que a corrente estava adiantada. Quando nós olhamos para o indutor, só indutor, a corrente atrasava. Agora, tem indutor e capacitor, certo? Tem reatâncias e esse negócio aqui chama impedância. A impedância envolve a reatância indutiva, a reatância capacitiva e a resistência. Então, o nosso sistema não tem mais só resistência, ele tem resistências e reatâncias. E ainda mais, tem reatâncias que são indutivas e outras são capacitivas. Mas isso daí é tudo da mesma panela, né? Farinha do mesmo saco. Olha o que acontece com o φ. Eu tenho um XL e um XC, um menos. Se um for maior do que o outro, vocês já estão vendo que a tangente vai estar de um lado ou do outro, certo? Ela vai pender para o lado do XL ou do XC. Por exemplo, se o VL for maior do que o VC, ó, se este VL aqui, como no nosso caso, aí é maior do que o VC está do lado de cá, eu fiquei com o VL menos VC para o lado de cima. E o φ ficou positivo, né? Eu tive que adicionar o φ aqui para completar, porque ó, tinha ômega t e eu tive que subtrair para vir aqui. Então o φ ficou positivo. Então quando eu tiver o XL maior do que o XC, o φ vai dar positivo. Quando eu tiver com este VL menor do que o VC, eu vou arrastar essa curva aqui, vai começar a descer e vai vir para cá, certo? Oh, vocês não veem. Vai vir aqui, ó. Se o XC for maior do que o XL. O que significa?
que eu tenho um VL menor do que um VC. O XL é menor do que o XC. É um arco tangente de um ângulo negativo. Ele dá um φ negativo, certo? Então, isso está dizendo que o capacitor está sendo mais importante no circuito que o indutor. Vocês vão ouvir lá para o texto, lendo, que tem circuitos predominantemente capacitivos e predominantemente indutivos. O que significa? É quando o XL for maior do que XC, ele é predominantemente indutivo. O XL é maior, indutivo. O XC é maior, é capacitivo. Então basta saber calcular o XL e o XC. Bom, vamos voltar um pouquinho agora a esta expressão aqui. Ela é idêntica àquela que eu acabei de determinar com fasores. Mas qual é a dificuldade de manipular aqui? Eu tenho a mesma expressão, correto? Eu tenho este lado aqui como sendo εm seno de ωt. E este outro lado aqui, o VR de t, o VL de c e o VC de t. Eu tenho que ir lá na minha cabeça e procurar. Eu tive como resposta, quando eu apliquei esta tensão aqui, uma corrente. E a tensão no capacitor é R vezes essa corrente. E essa corrente é I seno de ωt menos φ. Então, a tensão no resistor é RI seno de ωt menos φ. Bom, vou para o capacitor. Quando eu vou para o capacitor, eu aplico a tensão, vai aparecer uma carga no capacitor. Então, a tensão, vocês viram que ficou o quê? Atrasada em relação à corrente. Não é isso? Então, a corrente está adiantada. Aquele seno de ωt menos φ tem que fazer o quê? Para colocar a tensão aí agora, eu tenho que subtrair π sobre 2, porque a tensão está atrasada em relação à corrente. A tensão está para trás. A tensão está para trás aqui, ó. A corrente está aqui e a tensão está para cá. Então, tenho que subtrair π sobre 2 do meu seno. Vou para o indutor. O que acontece no indutor? A tensão está adiantada em relação à corrente. Então, eu tenho que fazer o quê? Somar na corrente π sobre 2 e jogar a tensão lá para frente. Lá para frente. Bom, feito esses três elementos aqui, o VC e o VL, ó, XC vezes I, XL vezes I. Esse é o motivo da definição, porque fica tudo uniforme. No resistor, RI. No capacitor, alguma coisa do capacitor vezes I, é o XL. No indutor, alguma coisa do indutor vezes I, XL, vezes I. Resultado, aqui no resistor tem o φ igual a zero, aqui no capacitor φ é igual a menos π sobre 2, e no indutor mais π sobre 2. Como que eu faço para chegar a essas expressões, que são as mesmas que vocês viram eu determinar agora? Eu tenho que vir nesse lado e substituir todos os elementos. Vou só mostrar para vocês que eu tenho V de R. Fica RI seno de ωt menos φ mais zero. VC igual a XCI seno de ωt menos φ menos π sobre 2. E VL XLI seno de ωt menos φ mais π sobre 2. O que eu tenho que fazer para ficar somando? Ficar tudo parecido, ou com seno de ωt ou com seno de ωt. Ir lá para nosso caderno de manipulações de coordenadas polares, senos e cossenos, e lembrar que seno de Z1 mais Z2 é igual ao quê? Seno de Z1 cosseno de Z2 mais cosseno
de Z1, seno de Z2. E depois lembrar que cosseno de Z1 mais Z2 é igual a cosseno de Z1, cosseno de Z2, menos seno de Z1, seno de Z2. Com isso eu tiro aquele π que está ali, certo? Porque ó, se eu chamar π sobre 2, menos π sobre 2 de Z, eu posso lembrar que quando eu calculo o cosseno vai embora. E aí fica somente esse termo aqui. Mas quando eu tirei o π sobre 2, ainda sobrou o quê? Sobrou o seno de ômega-t menos φ. Aí tenho que aplicar novamente essas mesmas duas expressões para a situação de menos φ. Aí eu vou ficar com elementos que só tem senos, vai ficar assim, epsilon m, seno de ômega-t do lado de cá, tem que ser igual, vai ficar igual, cosseno de ômega-t mais seno de ômega-t. Depois de fazer todas essas substituições e traduzir todos esses elementos aqui, a seno de ômega-t e cosseno de ômega-t. Aqui dentro vai aparecer essa situação. O que nós devemos concluir? Que como senos e cossenos são funções ortogonais, do lado esquerdo não tem cosseno. Então o coeficiente do cosseno é igual a zero. Todos os termos que apareceram ali dentro do cosseno é igual a zero. E do lado de cá tem seno e aqui tem seno. O epsilon m é igual ao quadradinho. Isso resultou fazendo esta operação, substituindo para desaparecer com os π sobre 2. Depois substituindo para separar o ômega-t do φ. Resultou em duas situações, cosseno de um lado e seno. E do outro lado, só seno. O resultado disso é que dá esses dois termos aqui. Ó. Do lado de cá tem seno, e aqui tem cosseno e seno. Ó, cosseno e seno. Esse daqui é o elemento que estava lá com os três pontinhos, e esse daqui era o elemento lá que estava com o quadradinho. Feito isso, eu vou na minha expressão. Eu tenho um sistema que tem seno de φ e cosseno de φ para ser determinados. É um sistema de equações lineares não homogêneo. Já fizemos isso quando resolvemos o circuito. Resultado, I e tangente de φ. Mas para fazer isso daqui eu não fiz, porque eu demoraria umas 4 páginas aqui para fazer. Separando todos eles e pegando, somando corretamente, olhando com muito cuidado o sinal que eu vou colocar, porque se errar um, não vai dar certo. E, no entanto, no vetor foi elementar. Dá a resposta, qual é o vetor? Coloca a corrente lá e saio atrás de colocar os outros, sabendo que eles estão π sobre 2 para frente ou π sobre 2 para trás. Muito fácil, certo? Então, veja, esse daí é o que nós tínhamos. Aplicamos uma tensão, tivemos como resposta uma corrente que tinha uma intensidade e uma fase. E nós conseguimos determinar essas duas quantidades. Fatores de análise agora da expressão que apareceu. Vamos olhar para a nossa aqui. Eu tenho a corrente I, eu coloquei em termos do epsilon sobre Z, mas eu já coloquei o Z em termos dos elementos do circuito. E veja só o que dá de interessante aqui para a fase. Se eu tiver o VL igual ao VC, o que acontece com a fase? VL igual a VC. Tangente de φ igual a zero. Tangente de φ igual a zero diz que o VL igual ao VC, o que está para L tem igual para trás para C. Então, o que nós temos é que todo mundo está andando o quê?
junto ali, certo? Eu tenho o I, não tem soma de VL e VC, porque os dois são iguais. Aqui, ó. Esse daqui fica exatamente igual a esse, e aqui o εm cai em cima do I, certo? Porque os dois são iguais. Não tem nem para frente, não tem nem φ para frente, nem para φ é igual a zero. Então o εm está exatamente sobre o I. Este caso é o caso chamado de ressonância. Quando eu faço XL igual a XC, o meu sistema tem tem o ômega-L igual a 1 sobre ômega-C, e passo esse ômega para lá, trago o L para cá, fico com L com ômega igual a 1 sobre raiz de LC. Vocês lembram quem que era a raiz de L sobre C da aula passada? Era a frequência fundamental de um circuito que só troca energia e não perde, certo? É a ressonância, essa é a frequência de ressonância do nosso sistema. Quando eu trago o ômega para 1 sobre raiz, porque o ômega é a frequência que está aqui, certo? Poderia dar 10 Hz, 20 Hz, 50 Hz. Quando eu vou achar uma frequência que é exatamente igual à frequência de ressonância do meu sistema, o meu sistema entra em ressonância. Tem o Z igual a R, porque é R mais um XL menos XC, mas o XL igual a XC desaparece. Então, neste caso, o nosso sistema fica o quê? Tem impedâncias, tem reatâncias, tem resistências, mas ele é somente reativo. E a corrente, o Z, ó, fica igual a R nesse caso, certo? Como eu tenho que I é igual a εm sobre Z, este é o menor valor que Z pode ter, porque depois o outro, ó, tá vendo aqui, ó? Qualquer que seja o valor de XL e XC que eu tiver que somar, dá maior do que R. Se tiver um valorzinho de XL menos XC diferente de zero, o Z dá maior do que o Z de XL igual a XC. Portanto, o maior valor que a corrente pode ter é quando o sistema está em ressonância. E o sistema começa a oscilar com uma frequência fundamental. O que se faz naturalmente quando esse implica que o φ é igual a zero na ressonância? Que aquele fator de fase lá que está aparecendo vai a zero. Então, nós temos uma série de vantagens quando o circuito está em ressonância. Primeiro, vamos ver o que acontece com a nossa intensidade de corrente. Para 3 resistências diferentes. Eu tenho aqui ômega-L maior que ômega-C, ômega-L menor do que ômega-C. Quando eu estou do lado esquerdo, que o ômega é menor do que o ômega zero, eu estou numa situação de predominância indutiva. Quando eu estiver do outro lado, aliás, o XL menor do que o XC é capacitivo. Quando o XL é maior do que o XC, ele é indutivo. E quando o XL aqui, ó, o frequência é igual a 1 aqui, ó, 1 aqui, significa que o ômega é igual a ômega zero, eu tenho um sistema em ressonância. Para uma resistência, 1, 2 vezes 1, 4 vezes 1. Olha o que vai acontecendo. Quanto menor eu fizer a resistência, mais alto vai ser o pico na ressonância. Quanto maior for a resistência, menor. E ele se divide igualmente dos dois lados. Eu tenho 1.04 aqui e 1.04, aqui está 94, não está bem ajustado. Mas, como aquele raiz quadrada eu posso trocar de lado sem alterar, o que acontece do lado direito também acontece do lado esquerdo, para o φ. Então, esta curva de ressonância aí serve para a gente trabalhar com transferência de potência. Veja como que nós
colocamos todos os nossos sistemas junto, agora aqui, ó. Aqui eu coloquei todos eles, certo? Resistivo, capacitivo, indutivo, resistivo, capacitivo, resistivo, indutivo, resistivo, indutivo, capacitivo e também o caso onde eu tenho uma fonte de corrente alternada, certo? Então, com isso, nessa página aqui está todas as possibilidades de fase que nós podemos ter. Vamos olhar para o que acontece se eu tiver que olhar para a energia do meu sistema. Eu vou deixar o meu sistema funcionar algum tempo lá e eu quero olhar o consumo de energia. Onde que vai consumir energia? No capacitor? No indutor? Não, só no resistor. Então eu tenho uma fonte Epsilon, que me dá uma potência Epsilon I, certo? E esse Epsilon I vai transferir energia para o meu resistor. Vou gastar energia no resistor. Ele coloca e retira alternadamente no capacitor e indutor e não gasta, mas gasta no resistor. Vamos ver quanto de potência eu dou para o meu sistema. A minha fonte é capaz de dar para o meu sistema. Eu tenho P vezes I, produto da fonte, pelo I. Correto? Apareceu um φ aí no meio. Temos que aplicar aquela expressão novamente. Aquela relação de seno de Z1 mais Z2. Quando eu faço isso, eu tenho aqui, ó, seno de dois elementos aqui, ó. Dá seno de ômega t menos φ, dá seno de ômega t cosseno de menos φ mais seno de menos φ cosseno de ômega t. O cosseno de menos φ é igual ao quê? Cosseno de φ. E o seno de menos φ é menos seno de φ. Este termo aqui, ó, que tem seno e cosseno de φ, vem junto com esse seno e dá um seno quadrado. E este menos aqui é um menos desse seno aqui, o seno com o cosseno, seno de multiplicando esse fator de fase aqui, ó. Então essa é a expressão, é uma coisa que está variando no tempo. Mas tem um elemento aqui, ó, esse daqui, esse segundo elemento, vamos chamar de 2 aqui, e esse daqui de 1. Vamos fazer o gráfico desses dois elementos. Quando eu colocar potência aqui, ó, P, eu tenho o primeiro termo, que eu vou colocar aqui em vermelho, ele sobe, desce, sobe, né? Fica fazendo assim, certo? Por quê? Porque isso daqui é um seno de ômega t ao quadrado, então é sempre positivo, correto? Mas tem aquele segundo termo, esse daqui é aquele 1. Mas tem um segundo termo que faz o quê? Ele oscila com uma frequência 2 vezes maior. Ele faz assim, ó. Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Parte positiva e parte negativa. O que acontece com o tempo na potência? Positiva, negativa, positiva, negativa. Quando eu somar isso daí no tempo, o que dá? Zero. Só sobra o quê? Só sobra essa parte aqui, ó. Só que ela sobra com morro que tem vazios. Só que isso daqui está oscilando com uma frequência o quê? Isso daqui eu coloquei o tempo, né? Com uma frequência ômega. Que é, no mínimo aqui no Brasil, é 60 Hz, certo? Então, dá 60 ciclos por segundo. Dá 60 vezes essa distância aqui por segundo. Quando você vai medir, você espera lá um pouquinho, o que você está fazendo na realidade? Somando o que aconteceu num segundo. Como deu 60 vezes, você tem que somar
todos eles e dividir por 60, certo? Para ver qual é o valor. Vai dar um valor aqui mais ou menos assim, que é o P médio. E aí você multiplica por todos os períodos que ficou oscilando, certo? Então, vamos voltar lá e olhar para a nossa expressão. Eu tenho que achar a potência média. A potência média significa integrar essa expressão inteirinha aqui num tempo, em cada um dos períodos, e depois eu somo quantos períodos eu deixei oscilar. Vamos fazer num período a média. Como você faz a média num período aqui, num semestre de vocês? Como faz a média da nota de vocês num semestre? O semestre é um período. Como que vocês fazem? Como que vocês fazem a média? A nota final da quantidade de créditos da matéria, somatória de todos. Somar alguma coisa multiplicado por um peso e dividir pelo quê? Para dar pela soma de todos os pesos, certo? Então, quando eu vou fazer uma média no tempo, o que eu faço? Eu pego a potência, integro no tempo, ou somo no tempo e divido pelo tempo total. Vamos fazer o tempo total? Um ciclo, um período tempo. E vou integrar de 0 até esse período. O primeiro termo constante, segundo constante, e o cosseno de φ constante sai fora da integral. Fica para integrar seno ao quadrado de ômega t dt e seno de ômega t, cosseno de ômega t dt. Aquele seno de ômega t, cosseno de ômega t é aquele que tem parte para cima e parte para baixo. Quando eu somar, a parte de cima cancela com a de baixo, dá zero. Eu não vou fazer. Se vocês quiserem integrar essa daí, integral de 0 a t, de seno de ômega t, cosseno de ômega t dt, vocês vão concluir que vai dar zero. Eu deixo para vocês e faço somente. O que dá este? Como que eu posso escrever esse termo aqui? Como sendo 1 meio de 1 menos cosseno de 2 ômega t. Esse seno ao quadrado. Novamente aparece uma função cosseno de 2 ômega t que faz o quê? Que tem parte para cima e parte para baixo. Que na hora de integrar vai dar o quê? Zero. Só sobra integração deste 1 aqui, ó, multiplicado por meio. Num período t, dá meio de t, certo? Então, dá isso daqui multiplicado por 1 meio de t. T no numerador, t no denominador, só aparece 1 meio de epsilon zero e cosseno de φ. Esta é a potência média que está desenvolvendo no meu circuito. É uma soma num período t. Olha aqui o que apareceu aqui. Um elemento chamado fator de fase. Se esse fator de fase for π sobre 2, qual é a potência média desenvolvida no circuito? Zero. Ou seja, quando eu tiver o quê? Somente com um sistema indutivo que dá π sobre 2, ou somente quando tiver capacitivo que dá π sobre 2, não tem transferência de potência. Eu boto o elemento para funcionar e eu fico lá eternamente sem realização de nenhum trabalho. Não tem transferência nenhuma de potência para o meu sistema. Mas o que acontece quando eu estiver em ressonância? Quando eu estou em ressonância, o que significa? Que o φ é igual a zero. E quando o φ é igual a zero, o cosseno de φ é igual a 1. Isso significa que a minha potência é um meio de epsilon mi. É o máximo valor que eu posso ter de transferência de potência. É quando o sistema está em ressonância. Por isso que quando você vai comprar qualquer equipamento, qualquer elemento para adicionar no seu sistema, ele pergunta assim, de quantos ohms você quer o seu amplificador? De quantos ohms você quer colocar na sua guitarra o elemento? Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele está querendo saber se a guitarra é de 8 ohms, 4 ohms, 16 ohms, para dar um elemento que casa o quê? Exatamente com o equipamento que você tem para casar a impedância. Ou seja, casar a impedância significa entrar em ressonância, transferir o máximo de potência. Não perder, não cair das laterais. Você pegar aquele pico e trabalhar do lado do pico, ou para cima ou para baixo, nos dois casos, você não está usando a máxima transferência de potência.
você está trocando energia com os elementos lá, mas não está oferecendo o máximo para o seu equipamento. Se é um motor para funcionar, ele precisa de toda a potência, certo? Então, resultado. Ficamos com essa expressão aqui, ó. PM, P médio, né? É igual a 1 meio de I, epsilon M, cosseno de φ. É um número muito difícil de a gente lembrar, né? Porque nós estávamos trabalhando até agora com epsilon I para potência, RI quadrado. E aí apareceu 1 meio, I, cosseno de φ. Vamos mudar um pouquinho. Aqui tem 1 meio. Se eu fizer 1 meio, eu posso fazer como sendo 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2. Esse meio ali, 1 sobre raiz de 2, esse daqui eu jogo debaixo do I e esse daqui eu jogo debaixo do M. Com essas definições aqui. Como que ficou a minha potência? Melhorou um pouquinho. Já ficou epsilon M e M cosseno de φ. Mas vamos dar uma volta aqui no nosso sistema. Quem que era cosseno de φ? Cosseno de φ é isto daqui, VR, dividido por epsilon M, certo? Esse é o cosseno de φ, ó. Tá o φ aqui, ó. Φ aqui, eu divido este VM aqui por esse epsilon M aqui. Então vamos lá, dividir quem é o nosso cosseno de φ. É VR dividido por epsilon M. Correto? Esse é o nosso cosseno de φ. Mas quem que é o VR? É R vezes I. Correto? E quem que é o epsilon M? É Z vezes I. Portanto, o cosseno de φ pode ser escrito como R sobre Z. Então lembre, ó, PM é igual a I, epsilon M, IRMS, vezes cosseno de φ, que é R sobre Z. Então eu vou lá, e eu tenho potência média, ficou igual 1 meio de I, epsilon M, cosseno de φ, que nós resolvemos marcar com IRMS, epsilon RMS, cosseno de φ. Cosseno de φ nós vimos que era R sobre Z. E a nossa potência média ficou igual a IRMS, epsilon RMS, vezes R dividido por Z. Mas o que é epsilon M dividido por R? Por Z. É igual a IRMS. Então isso aqui fica IRMS vezes R. Que dá o quê? Potência média igual a R IRMS ao quadrado. Que era a expressão que vocês usaram na prova da aula passada de forma errada, tentando substituir energia. Mas é a potência. Então, com essa pequena definição, lembrando que aquele fator de fase é R sobre Z, e que, em vez de eu trabalhar com epsilon, epsilon M, e eu trabalho com o valor efetivo, eu cheguei com a mesma expressão para a potência. R vezes I. Só que o I é IRMS. E o IRMS é o I dividido por raiz de 2. Alguns chamam de valor eficaz. Vocês vão encontrar em muitos textos o valor eficaz da corrente, que é o valor verdadeiro que deu aí, ó. Tão eficaz que levou a potência a R quadrado, certo? Então, por isso ele chama valor eficaz, de potência. Então, o que nós acabamos de fazer é traduzir o nosso sistema de potência fornecida para a nossa potência média, porque
oscila muitas vezes num segundo, certo? Então a gente acompanha não a potência instantânea, mas a potência média, e que temos situações de ressonância e situações onde o sistema é puramente indutivo ou puramente capacitivo, que o cosseno de φ igual a zero. E nesse caso não há transferência de potência nenhuma, porque lá, ó, eu tenho aqui, ó, transferência, fator de potência. Esse bicho aqui chama fator de potência. E por que ele chama fator de potência? Agora vocês sabem, porque eu posso varrer de 0 até 1. Se for 0, não tem transferência de potência nenhuma. E se for 1, então se eu ajustar na ressonância, eu tenho a máxima transferência de potência. Se eu sair fora da ressonância, mínimo. Então, aqui tem, esse é um probleminha, só a aplicação, vocês podem fazer sozinho. E, para terminar a aula, a gente vai falar de um elemento que faz com que a gente fez com que nós tivéssemos um ganho muito grande na transmissão de energia, em poder tirar energia de um lugar aqui e transferir para qualquer outro lugar. Porque se não tivesse um transformador, eu vou gerar energia e vou transmitir por aí. Vai passar pelos meus fios. Os fios têm resistências. Vocês estão vendo que a transferência de potência R quadrado me consome a energia na resistência R. Então eu perco, ao longo do meu trajeto, muita energia, certo? Para fazer isso, num circuito qualquer, sem um elemento que minimizasse essa perda, é inviável fazer coisas distantes do lugar de utilização. Nós não podíamos ter Itaipu a 600 km daqui, Turuí a 3.000 km daqui, certo? Porque botar um fio de lá aqui, nem queimando energia, certo? Nem perdendo energia. Mas tem um outro fator. Você fala assim, eu faço uma geração a alta tensão e baixa corrente. Já que vai com o quadrado da corrente, se eu fizer baixa corrente, eu perco um pouco. A tensão é a resistência à corrente é pequena, perco um pouco. Já que vai com um quadrado. Coisas que nós perguntamos na prova, se proporcionar um quadrado, tá? Lembra disso. Por quê? Mas gerar energia a alta tensão, imagina alguém brincando com um equipamento, a mesma coisa que nós tivéssemos aqui, tentando movimentar massas em toneladas. Qualquer deslize, qualquer pedra fora do lugar, podia derrubar o próprio prédio aqui, certo? Não é nada satisfatório trabalhar com alta tensão na geração. Mas como que eu iria transmitir se eu não tivesse com alta tensão na geração? Fazendo alguma forma diferente, certo? Aí vem o transformador. O que o transformador trouxe? Uma forma da gente gerar energia a baixa potência e transmitir a alta potência. E gerar com correntes mais altas e transmitir com correntes o mais baixas possível. Essas torres que vocês certamente já passaram pelas estradas aí, viram certas torres de transmissão, fios bastante distantes uns dos outros ali. Aquelas torres ali tem tensões entre aqueles fios de 800 mil volts, 1 milhão de volts, certo? E correntes baixíssimas. Para quê? Para consumir o mínimo enquanto estiver rodando pelo fio, porque o R do fio, vocês sabem, a resistência é ρ L sobre A. Então, se eu tiver, o ρ nós sabemos que é da ordem de 10 a menos 8. Mas se eu tiver 300, 400, 3.000 quilômetros, você vê que dá o quê? 3 vezes 10 a terceira metro, certo? Vezes 10 a terceira do quilômetro. Então, 3 vezes 10 a sexta. Aquele 10 a menos 8 já ficou 3 vezes 10 a menos 2. Como tem uma área, se a área for de alguns milímetros, dá um 10 a menos 6. Passa 10 a menos 6, mais 6 para o numerador, dá 10 a 4. E a resistência é grande, não é que seja pequena em 3.000 quilômetros.
Então a corrente tem que ser o menor valor possível. Então se gera a baixas tensões e alta corrente, transmite a baixa corrente e alta tensão, quando chega aqui faz exatamente o inverso. Então aquelas centrais que tem por aí, pelas estradas, às vezes tem São Roque, São Paulo, Rio Grande do Sul, que eles falam, central de tal lugar teve problema. Na realidade é o elemento que transforma aqueles 1 milhão de volts a 200, 400, 120, certo? São transformadores. E é esse bicho aqui. Como que é um transformador? É um bicho que você aplica a tensão de um lado, ele tem uma série de espiras aqui, certo? De um lado, tem um núcleo de ferro, então o fluxo que passa por aqui faz e entra aqui. Então a tensão que está aqui tem, como eu tenho um indutor, não tem resistência no indutor, certo? E tem um fluxo. Então se este fluxo aqui variar, eu tenho indução e aqui aparece uma tensão do lado de cá. Então quanto que é? Eu tenho um φ que é igual ao quê? Um B vezes A. E um dφ dt, que é igual a A dB dt, para cada espira. Eu tenho uma força eletromotriz gerada pela variação de B, certo? Então, se eu variar a tensão aqui, eu faço variar o fluxo dentro. O fluxo que está variando deste lado aqui é integralmente transferido do lado de cá. Então, se eu tenho aqui 10 espiras numa diferença de voltagem, a voltagem aqui é 10 vezes a voltagem uma, ela passa integralmente para cá. Só que agora aqui, o que eu tenho? Como o fluxo é o mesmo aqui, o fluxo em cada espira dá a tensão em cada espira. Qual vai ser a tensão total entre esses dois pontos aqui? A tensão que tem em cada espira multiplicado pelo número de espira. Então, se eu tenho 10 espiras aqui, 10 vezes o fluxo de uma, 10 epsilon 1. Do lado 2, eu tenho, o fluxo é o mesmo e tem 100 espira. Qual é a tensão? 100 vezes o fluxo em uma. Então, eu tinha do lado direito poucas espiras, tinha uma tensão. Eu multipliquei por número de espira na tensão 2, eu aumentei a tensão. Mas aumentar a tensão sem ter resistência em nada, você lembra que eu só transfiro energia. Eu não ganhei energia nem perdi energia. Portanto, o que eu tinha no início é o que eu tenho do outro lado. O que eu tinha de um lado do transformador, que eu tenho do outro. O que aconteceu com a corrente? Abaixou. Então, usa-se estes bichos que vocês veem pendurados por aí como transformadores, exatamente para gerar tensão, gerar a energia a baixa tensão e transmitir a baixa corrente. Você gera a baixa tensão e transmite a baixa corrente. Então veja aqui como que fica o nosso sistema. Agora, o que eu falei? Eu tenho um indutor. No indutor lembra que era capacitivo e indutivo, tinha o quê? O π sobre 2. O cosseno de φ é igual a zero. Então a potência perdida aí é zero, o R quadrado é zero. Então toda a energia é transferida. Como cada espira tem um dφ dt, eu tenho que a tensão total é dividido pelo número de espira, dá a tensão numa espira. Mas como dos dois lados eu tenho o mesmo fluxo, do lado 2 é a tensão dividido por número de espira do lado 2. Com isso, eu tenho um fator aqui que eu posso chamar de multiplicador de tensão. Ó, a tensão no secundário é o número de espira no secundário dividido pelo número de espira no primário pela tensão no primário. Então eu aplico uma tensão aqui com um número pequeno de espiras e recebo uma tensão aqui com um número grande de espira. Ela é amplificada pelo número de espiras apenas, sem perda, porque eu tenho um sistema indutivo aí, de baixíssima perda no sistema indutivo. Com isso, eu crio tensões altíssimas na ponta. Meu problema é quando eu coloco e fecho essa chave. Uma coisa é colocar a tensão lá aqui, né? Ó. Coloquei tensão aí, está aí. Aumentei
o número de espira no secundário, a tensão ficou altíssima. Aí eu venho e vou colocar um elemento para usar energia. Coloco o meu equipamento ali, meu computador para carregar, qualquer coisa. O que acontece? Vai passar corrente num resistor, certo? Vai passar corrente. Agora eu vou gastar somente a energia que eu fiz, que eu transferi, certo? Sem perdas. Então, agora eu quero transformar uma transferência de energia sem nenhuma máxima eficiência. Tem que ir por cosseno de φ igual a 1, certo? Eu estava com 0, mas no resistor vai a 1. Então, eu tenho que a potência é tensão vezes corrente, não é isso? Então, tensão, de um lado é o mesmo que eu tenho do outro lado. Se eu não tenho nenhuma perda, o que eu injetei no primário é o que eu vou pegar no secundário. Então eu faço uma razão. Qual é a corrente que vai aparecer no secundário? A corrente que vai aparecer no secundário tem a ver com a relação de tensão. E a relação de tensão, nós já calculamos, tinha um NP sobre um NS, ou NS sobre NP, dependendo do lado que eu estou olhando, multiplicado por IP. Mas quando você coloca um resistor numa diferença de tensão, o que aparece? Uma corrente que é igual ao quê? A tensão é igual a R vezes I. Então, no secundário eu tenho uma tensão VS. A corrente é o quê? VS sobre R da corrente, que está aqui, ó. Então eu tenho uma corrente aqui que é VS, essa corrente aí é VS sobre R. Então, vamos substituir as nossas relações todas, levando em consideração que o I é VS sobre R, que o IP é igual ao IS sobre NS sobre NP. Quando eu faço todas essas substituições, a corrente no primário, veja, eu estou tendo uma corrente no secundário, que é VS sobre R. VS é aquela tensão que eu subi lá, né? Peguei NS grande e joguei lá e tem uma corrente lá na minha resistência. Qual é a corrente que vai aparecer no primário agora? Porque o sistema, lembra que nós temos indutâncias e indutâncias mútuas. E o sistema que está jogando para lá também reflete no primário aqui. Resultado, quando eu fecho aqui, eu tenho uma tensão que é dividida por um fator NP sobre NS quadrado vezes RS, vezes R. Isso é uma resistência equivalente. Então, veja, se o NS for muito maior do que NP, o que acontece com esse numerador? Fica pequeno, certo? O que acontece com a corrente no primário? Sobe. Então, este é o que acontece no transformador. É lógico que isso daí, tudo é controlado. E vocês já ouviram falar que transmissão de energia é um sistema é mais importante a transmissão do que a geração. E por que é mais importante? Todo mundo fica falando de cuidado, vai ter esse problema, falta energia, cai energia, sobe. O que está acontecendo? É que esses elementos aí não estão suportando, então o sistema de segurança trava e o sistema cai. O que nós fizemos depois que pararam de fazer hidroelétricas? Fizemos eólica e o quê? Geradores de energia térmicas. Usamos petróleo para gerar energia, para colocar. Isso daí é fácil fazer. O problema é que na hora de transmitir, se você não fornecer para todo mundo a energia que eles estão precisando, o sistema faz o quê? Cai. Se não cair, pode fazer a corrente lá ficar muito alta e danificar. No ano de 2002, 2001, 2002, eu acho que vocês lembram de um apagão, vocês deviam ser muito pequenininhos, mas aqui no Unicamp nós ficamos 2 dias sem energia. Que um raio que caiu em Bauru danificou a central de abaixamento de tensão, porque vinha de Itaipu com 800 mil volts, chegava em Bauru, uma das retransmissoras, baixava para usar na região central do estado de São Paulo. Deu um raio lá, derrubou essa estação inteira. Propagou a queda, tem uma aqui em São Roque,
Quando os caras perceberam que o sistema desbalanceou todo, porque essas correntes todas agora desligou um monte de lugar, outros lugares usando energia, a Itaipu funcionando lá, o sistema de transmissão se perdeu. O que os caras fizeram para perder mais ainda? Desligaram os motores de Itaipu. Aí o sistema caiu de vez mesmo. Certo? Demorou 3 dias. No Rio Grande do Sul, teve uma cidade que ficou 4 dias para chegar e recolocar novamente no ar o sistema todo. Acertando apenas um raio que aconteceu em Bauru e o erro do cara que desligou, certo? Uma turbina. Então, isso é tudo baseado nesse elemento chamado transformador. Ele tem uma capacidade enorme, a possibilidade de você gerar baixa-tensão com toda a segurança, levar nessas centrais que ficam em volta, ou da saída ou da chegada, transmitir com baixíssima perda e quando chegar aqui, abaixar a tensão e permitir que toda a potência do nosso sistema seja usada. Por quê? O que você precisa é um RI que faça o seu motor funcionar, certo? Não adianta ter um RI pequenininho que faz com o dedo você faz a mesma coisa. Você tem que transformar, fazer funcionar indústrias, funcionar todos os nossos sistemas aí, certo? Então, quem está fazendo isso é o transformador. E este tipo feito dessa forma está garantindo para a gente ainda. O que é a evolução dessa coisa aí? É traduzir para fios supercondutores daquele que nós já falamos. Aquele vai ter perdas baixas, então nós vamos poder transmitir com um pouquinho mais baixa tensão, um pouco mais alta corrente e sem muita perda. Mas por enquanto nós não temos esse sistema ainda. A máxima supercondutor que temos está em torno de 180, 190 graus Kelvin, certo? Isso até chegar a 300 vai precisar muito trabalho. Algum de vocês aqui poderá ser o ganhador do prêmio Nobel que vai fazer isso acontecer. Porque quem fizer, com certeza vai ganhar. É um novo material que vai ter um ganho para a humanidade inteira, certo? Então, os prêmios Nobel são sempre assim, para quem faz alguma coisa que é importante para toda a humanidade. E este é um que está esperando vocês aí. Eu não, né? Mas vocês. Bom, tem uma solução de um problema que eu deixei aí, quero que vocês estudem, apliquem, porque aqui tem desde o cálculo da impedância, da reatância, do fator de fase, da potência média. Todos os elementos estão aí. Quero que vocês estudem, façam. Qualquer dúvida, temos ainda até o dia 29 para fazer essa